Olá! No caminho por um direito não discriminatório para as mulheres. Estudante une direito e literatura em pesquisa que estuda gênero, raça e classe nas decisões judiciais. É a última reportagem da nossa série especial sobre as mulheres. Vida acadêmica sem caos. Como equilibrar provas, prazos e produtividade? Professores trazem a solução. Da sala de aula para o mundo, estudantes vão a Barcelona aperfeiçoar os estudos sobre arquitetura. Avaliar para evoluir. Saiba como a participação nas pesquisas da CPA pode fazer a diferença na sua vida acadêmica. O UFN em um dos maiores eventos de inovação e tecnologia da América Latina. Equipe do Conectar e Hub de Inovação da UFN está no South Summit Brasil. É agora no Universo Acadêmico. Fique com a gente! Março é um mês de luta, reflexão e conquista para as mulheres. Por isso, ao longo das últimas semanas, mostramos desafios e avanços na pesquisa, no empreendedorismo e no combate à violência. E hoje, para encerrar a nossa série especial, vamos falar sobre a busca por um direito não discriminatório. Um trabalho de conclusão de curso da UFN relacionou o direito com a literatura para falar da importância de decisões judiciais não discriminatórias. A partir de um dos livros de Carolina Maria de Jesus, uma das primeiras escritoras negras do Brasil, uma estudante de direito analisou como as desigualdades entre homens e mulheres, as condições financeiras e a cor da pele devem impactar em decisões judiciais mais adequadas. Quando eu era menina, o meu sonho era ser homem para defender o Brasil, porque eu lia a história do Brasil e ficava sabendo que existia guerra. Só lia os nomes masculinos como defensor da pátria. Então eu dizia para minha mãe: por que a senhora não faz eu virar homem? O trecho dessa leitura é do livro Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus, uma das primeiras escritoras negras do Brasil. Foi junto dessa obra que a Jennifer, estudante do curso de Direito da Universidade Franciscana, pesquisou como as desigualdades de gênero, raça e classe devem impactar nas decisões judiciais para a construção de uma justiça sem discriminações. A Carolina, ela foi uma mulher mineira, nascida na cidade de Sacramento, e ao longo da vida dela, ela passou por diversas situações de vulnerabilidade social. Em um determinado momento da vida dela, ela se mudou para a cidade de São Paulo e passou a viver na favela do Canindé, que atualmente não existe mais, é na localidade onde se encontra o rio Tietê. Ela era uma mulher muito forte, uma mulher muito trabalhadora, mãe solo de 3 filhos, Ela não tinha nenhuma rede de apoio na época em São Paulo, então ela criava os filhos sozinha, ela trabalhava como catadora para sobreviver, viveu situações de extrema miséria, ela via muito preconceito, ela vivenciou esses preconceitos, vivenciou muitas questões envolvendo violência de gênero, via isso acontecer ao redor ali da vizinhança dela. A pesquisa de TCC da acadêmica também apresentou o Protocolo de Gênero, um guia lançado pelo Conselho Nacional de Justiça que orienta os responsáveis pelas decisões judiciais a considerarem as desigualdades entre homens e mulheres na hora da análise dos processos. A medida busca garantir decisões mais adequadas e ampliar a proteção às mulheres no sistema de justiça. Fiz algumas análises estatísticas de dados que nós temos, ainda de muita desigualdade, tanto em relação quanto ao gênero, quanto à raça, as questões de vulnerabilidade social financeira que muitas mulheres ainda vivenciam, que demonstram a importância da gente aplicar tanto o protocolo de gênero quanto o protocolo racial e que, por mais que nós tenhamos esses instrumentos, muitas vezes eles ainda não estão sendo aplicados nas decisões,
né? Nós temos ali algumas lacunas discriminatórias que foram evidenciadas no trabalho, apesar de toda a importância, né, deles terem sido implementados, nós ainda temos bastante a evoluir, né, em relação à aplicação, enfim, implementação deles nas decisões judiciais. O desenvolvimento do estudo foi orientado pela professora e pesquisadora Priscila Werner, que se dedica há 8 anos ao direito das mulheres. E ela nos ajuda a entender como esse protocolo pode ser efetivamente aplicado. Por exemplo, eu tenho uma mulher que tem uma criança que ela precisa de cuidados especiais porque tem uma deficiência. Hoje a gente já tem decisões no campo federal de servidoras públicas que nessa situação eu reduzo a carga horária de trabalho dela, então ela teria uma carga horária de 40 horas, ela tem de 30, mas não reduz o salário dela, porque ela despende de um bom tempo do trabalho dela justamente para assistir aquele filho, né? Outro exemplo de situações que a gente pode pensar de uma aplicação prática desse direito das mulheres também tem a ver com a licença paternidade. Hoje a gente fala num aumento da licença paternidade. Letra por letra, os escritos de Carolina Maria de Jesus escancaram e eternizam em forma de literatura a dura realidade vivida por ela e também por muitas outras mulheres. Hoje a obra segue ecoando, seja no direito, na literatura ou na pesquisa acadêmica, e influenciando a construção de caminhos com mais justiça social e equidade. Prazos, provas, estágios e pesquisas, dar conta da vida acadêmica não é tarefa fácil. Como manter o equilíbrio e a produtividade em meio a todas essas demandas? É o que a gente vai ver agora. Oi, meu nome é Bruna, eu sou do curso de Medicina e eu gostaria muito de saber como que eu driblo a minha ansiedade antes de uma prova. Algumas estratégias que o aluno pode usar para driblar essa ansiedade, primeiro é organizar uma rotina disciplinada de estudos, né? Então, estudar partindo da sua própria organização do tempo ao longo da semana, priorizar, iniciar pelos conteúdos que são mais difíceis, desenvolver cartões de revisão pode ajudar, principalmente na revisão um dia antes da prova. A gente orienta também não ter o contato direto com o conteúdo no dia da prova, porque o aluno já se preparou ao longo do tempo, né? Priorizar, ficar mais próximo de pessoas que transmitem tranquilidade, segurança. Evitar, minutos antes da prova, ficar fazendo aquelas discussões com os colegas, né? É importante também que o aluno possa pensar quais são as estratégias que ele usa para lidar com quando ele está ansioso, né? E replicar isso, obviamente, nos momentos de prova. Eu sou o João Pedro, do curso de Administração, e eu gostaria de dicas sobre como apresentar um trabalho. Primeira dica bem importante é você estar bem preparado, conhecendo o conteúdo, isso automaticamente vai passar confiança na hora da apresentação. Também é importante vocês treinar, estar bem treinados para no momento poder falar bem. Se você tiver um slide para apresentar, uma apresentação, ter clareza, ter objetividade, deixar ele com alguns tópicos importantes. Outra dica relevante é você encontrar algum ponto fixo na sala de aula, algum colega, alguém que você tenha confiança para você se sentir seguro olhando para aquela pessoa, né? E para finalizar, que eu acho uma dica muito relevante, é a questão da postura, como a gente se comunica, então, a forma que a gente se veste, a forma que a gente fala, como isso tudo vai ser bem relevante. Meu nome é Franciele, eu sou do curso de Fisioterapia, eu gostaria de saber como organizar meu sono para ser mais produtiva. Então, algumas dicas para organizar essa rotina é tentar dormir e acordar mais ou menos no mesmo horário, evitar o uso de telas pelo menos 1 hora antes de dormir, né? Evitar tomar café, mate, chás, né, que são mais estimulantes, pelo menos de 4 a 6 horas antes de dormir. Tentar manter o ambiente do quarto calmo, com uma luz baixa, sem ruídos. São algumas estratégias que podem facilitar a rotina de sono do aluno e a indução também, né, do sono, até que o aluno possa adormecer e entrar num sono profundo que seja reparador. Meu nome é Arthur, faço administração e como eu posso organizar minhas rotinas de estudos? Ter um espaço que vocês consigam ter como sua referência de estudo. Uma coisa também que é importante, dentro do possível, manter uma rotina de exercícios físicos, que ela também vai ajudar a você potencializar o teu estudo, a questão de estar sempre hidratado, tomar água. Quem tem facilidade com um planner no telefone para anotar datas importantes, né, de provas, de eventos, ou até um planner físico, também ajuda bastante nessa
organização, também estabelecer horários para realizar as coisas, a rotina, que tudo que você começa a fazer com frequência acaba tornando uma rotina, né? Isso aí, dicas importantes para o dia a dia. Gente, a internacionalização é um dos grandes diferenciais na formação acadêmica aqui da UFN. Mais uma vez, estudantes de arquitetura e urbanismo foram para a Espanha aprimorar os conhecimentos. 14 acadêmicos participaram do 6º workshop em parceria com a Fundação Henrique Miralles, em Barcelona. A nossa equipe conversou com quem viveu essa experiência. Barcelona é um dos principais centros mundiais da arquitetura modernista. E foi para lá que um grupo de estudantes da Universidade Franciscana foi participar do 6º workshop em parceria com a Fundação Henrique Miralles. Uma experiência que já transformou a trajetória acadêmica de mais de 90 estudantes do curso de Arquitetura e Urbanismo. Professora Clarissa, eu gostaria que a senhora nos contasse, então, a importância, né, o que também representa essa parceria e essas vivências e experiências que os estudantes têm internacional. Eu acredito que uma das melhores partes da formação, né, para um curso de arquitetura é que os alunos estejam em contato com um bom escritório de arquitetura, né? Não é só dentro da sala de aula, mas a experiência profissional, conhecer outras metodologias né, desses escritórios e estúdios de arquitetura é muito importante, é fundamental para a formação. E especialmente na Fundação Henrique Miralles, que está junto ao estúdio MBT, Miralles Tagliabue, que leva o nome, né, do arquiteto que faleceu no ano 2000, mas que todo o legado dele, tanto como professor como arquiteto, ele continuou através do estúdio, né, levado pela Benedetta Tagliabue, né, pela arquiteta Benedetta Tagliabue. Então, continua, né, e todas essas metodologias que ele aplicava, né, tanto com os estudantes e na concepção do projeto, eles nos ensinam lá na Fundação. Isso eu acho que é o mais gratificante, né? Nós podemos aprender outras formas relacionadas à criatividade, né, para esses inícios de projeto, né, para a forma de projetar. Que legal. E agora eu quero saber do Pedro, que foi, né, esteve nesse grupo, então, que foi para Barcelona. Pedro, além de todo o aprendizado profissional, também tem algo muito pessoal, né? Como que foi para ti, então, vivenciar de perto toda essa cultura, essa arquitetura de Barcelona? É muito enriquecedor, né, tanto para o pessoal como para o acadêmico. A gente experiencia novas culturas, novas vivências e cresce muito a partir disso. E o que mais te chamou a atenção? Assim, queria que tu nos contasse um pouquinho como é que foi. Acredito que a cidade como um todo, né, ela é muito funcional, muito arquitetônica, ela é uma cidade que te proporciona muitas coisas, assim. Acredito que é isso. E Ana Carolina, estar em Barcelona justamente, então, no ano, né, em que a cidade celebra os 100 anos de Antoni Gaudí. E eu queria que tu falasse um pouquinho como é que foi a sensação de conhecer de perto, principalmente obras como a Sagrada Família. Foi uma emoção muito grande, todos do grupo, a gente sentiu uma energia muito única quando a gente entrou lá, tanto que era todo mundo emocionado, e a explicação que nos passaram lá dentro de cada fachada, de cada escolha do Gaudí, por que ele escolheu tal material, por que cada representação estava em determinado lugar, isso tudo foi muito enriquecedor também. E o que mais te chamou a atenção, assim, durante essa viagem? Como é que foi a tua preparação? Como é que foi quando tu chegou lá? A gente fica muito animada, né, esperando e com muitas expectativas, e a gente chega lá e realmente é muito maior do que a gente esperava. Uma coisa que me chamou muito a atenção foi a forma de processo projetual em Barcelona, é um pouco diferente do que a gente faz aqui no Brasil, então isso abriu um leque muito grande de novas possibilidades para a gente poder usar um pouco do que eles fazem lá, aqui e vice-versa, né? A importância dessa representação da Universidade Franciscana com mobilidade internacional, dessa parceria do curso, então, com a Fundação Henrique Miralles, o quão importante isso é para a trajetória acadêmica de vocês? É muito importante, isso nos destaca, né? Eu acredito que é uma diferenciação que a universidade tem e nos proporciona também crescer na profissão e no meio acadêmico também. E Ana, de que forma tu acha que essa vivência internacional vai contribuir para o restante da tua formação aqui dentro da universidade? Na questão criativa, nos abre muitas portas, porque eles nos ensinam métodos criativos muito diferentes do que a gente está acostumado e também, não só na vida
profissional, assim, né, no currículo, mas como pessoas, experiências, as vivências que a gente teve lá, porque a gente fez uma rotina como morador de Barcelona mesmo, né? A gente ia para o workshop, a gente pegava metrô em horário de pico, a gente fazia mercado, tudo como se fosse um morador e não turista. Então, essa rotina foi muito enriquecedora também. E professora Clarissa, com essa edição do workshop, então já ultrapassamos 90 estudantes, né, do curso de Arquitetura e Urbanismo que já foram então participar do workshop em parceria com a Fundação Henrique Miralles lá em Barcelona. Qual é o impacto disso então na trajetória acadêmica deles, né, esse impacto da mobilidade internacional? Eu acredito que não só na acadêmica, né, com certeza assim uma viagem né, e um contato com o escritório, como eles mesmos falaram, assim, diferenciado, né, nos seus processos criativos, ele muda, ele vira, né, acaba virando, vira chave e muda uma série de coisas na nossa forma de projetar, mas assim, para a vida profissional também. Eu até hoje encontro alguns egressos e que sempre falam, vamos de novo, quando é que vai sair o outro workshop? Eu quero mesmo sendo profissional, quero participar. Porque realmente, assim, uma das coisas mais bonitas que tem nesse workshop é que realmente o que eles ensinam ali é o que eles aplicam. E depois, quando nós vemos, assim, projetos tão importantes do escritório, como o próprio Parlamento de Edimburgo, que é uma das obras dele, o Mercado de Santa Caterina, que nós visitamos, né? Nós fizemos as visitas nas obras do Henrique Miralles, o outro Cálida Center também, e ver que todo aquele processo criativo, desde o princípio se transforma naquelas arquiteturas, e arquiteturas com alma, né, como eles mesmos falam, a arquitetura que emociona, com certeza ele trabalha muito numa das aptidões que eu acredito, né, que para ser um bom arquiteto tem que ter sensibilidade, e eu acho que é isso, eles conseguem despertar, né, através da sua obra e através do ensino, a sensibilidade, né, nos alunos e nos arquitetos. E professora, a Ana comentou que esse tempo que estiveram então em Barcelona foi como eles realmente fossem moradores de lá, né? Aproveitaram, passearam. Para a senhora como professora que acompanha eles, qual é a sensação de ver o brilho no olhar, a sensação de aprendizado? Olha, quando chega o final do workshop, eu sempre gosto de perguntar, né? E aí, como é que foi, o que acharam? Eu escutei, né, coisas como, foi a melhor coisa que eu passei no curso de arquitetura, ou, foi muito bom, prof, obrigada. E eu acho que isso é o mais gratificante. E realmente, porque eu fui aluna, eu fiz em 2004, eu fui aluna de mestrado deles, e era o mesmo formato. E eu sempre, né, naquela época eu falei, se algum dia eu for professora, eu quero fazer como a Benedetta Tagliabue faz. E que, com certeza, eu acho que nessa metodologia eles conseguem tirar o melhor de cada um. Aí que tá, não é impor algo deles, mas é tirar o melhor de cada um com a metodologia deles. Professora Clarissa, muito obrigada, então, por compartilhar as experiências, né, vividas lá em Barcelona no 6º workshop. Ana e Pedro, obrigada também e parabéns pela participação de vocês no workshop e também por representarem, né, a Universidade Franciscana em mais uma edição internacional e que venham então novas vivências e oportunidades. E para compartilhar com os estudantes sobre oportunidades como essa que acabamos de ver, de 13 a 16 de abril ocorre a 6ª edição da International Week. Uma programação cheia de atividades para envolver a comunidade acadêmica e fortalecer a internacionalização da instituição. Tem palestras sobre geopolítica, rodas de conversa, oficinas, painéis e atividades culturais e gastronômicas. Na terça-feira, dia 14, às 10 da manhã, tem live pelo canal do YouTube da UFN TV, com egressos que estão em outros países e estudantes em intercâmbio. Então, já agenda aí. As inscrições vão até 13 de abril e os participantes recebem certificado de 20 horas. Informações no site ufn.edu.br. Qual é o perfil do estudante da UFN? Como a comunidade acadêmica avalia a qualidade pedagógica da universidade? O que pensa o formando sobre a instituição? Esses são alguns questionamentos respondidos pela CPA, a Comissão Própria de Avaliação da Universidade Franciscana. O objetivo é melhorar
cada vez mais. Quem vai explicar para a gente como funciona a CPA e a importância de participar dela é a professora Sibila Rocha, coordenadora da CPA. Professora Sibila, minha colega jornalista também, seja muito bem-vinda. Eu gosto muito de estar aqui conversando com vocês aqui da UFN TV, porque é importante nós darmos um retorno para a comunidade acadêmica de todo aquele investimento que a comunidade fez, respondendo os instrumentos para sabermos quem é o ingressante, o que pensa formando, o que eles imaginam sobre infraestrutura, sobre qualidade pedagógica. Então é um momento muito especial, né, e muito importante também para a comunidade acadêmica saber, né, desse processo. É uma prestação de contas até que eu estou aqui contigo. Certo. Vamos começar explicando como é que funciona, né, prof? Porque é um processo longo, de várias etapas, né? A gente concluiu, então, do ano passado, né? Vamos começar um novo processo. Antes de falar do novo processo, então, eu queria saber sobre ele em si, né? Como é que funciona e o que o ano passado nos trouxe de diagnóstico. Tá bem. A CPA é uma comissão que ela representa a comunidade acadêmica. Então, nós temos representantes dos estudantes, dos professores, dos técnicos administrativos e também temos representantes da sociedade civil, ou seja, dos impactos que nós, com as nossas extensões, com os nossos trabalhos comunitários, conseguimos avaliar nessa comunidade de entorno. Então, essa comissão, da qual eu sou a coordenadora, ela tem uma função bem técnica, né? No sentido de fazer um diagnóstico, deste diagnóstico elaborar um documento de conhecimento de toda a comunidade e deste documento, quando ele é socializado para toda a comunidade, extrair daí dados que sejam importantes para o planejamento futuro. É uma normativa do INEP, né, do MEC, que todas as instituições têm que ter. Então, esse coração da CPA é no sentido de vamos fazer nosso cenário, vamos traduzir quem somos, como estamos e como podemos melhorar. Ela gera ações, ela gera decisões institucionais. E é sobre isso que eu quero lhe perguntar agora. Que ação a professora pode nos exemplificar, né? Que foi feita a partir da avaliação da CPA? Que melhorias, assim, a gente pode ver aqui na universidade, né, a partir desse documento tão importante, professora? Nós tivemos em 2025 duas evidências bem concretas, né? Uma mais abrangente, que foi quando foi detectado uma certa preocupação, uma certa atenção dos professores ao perfil da geração de estudantes, emocionalmente falando, uma sociedade conectada no seu celular e que o professor às vezes se sentia competindo em sala de aula com um conteúdo técnico e as redes sociais do celular. Então havia uma preocupação dessa sociedade da desatenção. Ao mesmo tempo, nós também percebemos nos estudantes uma certa fragilidade no que diz respeito assim, ó, eu estou certo naquilo que eu quero do meu curso, e aí eles migravam mais de curso para curso, ou abandonavam, ou faziam uma nova matrícula, a evasão também, porque começa a exigir. Esse diagnóstico foi então detectado, e a pró-reitoria acadêmica estabelece o primeiro seminário acadêmico e docente no início do ano, com palestras
mostrando então quem é esse jovem, como lidar com esse jovem. E aí esse evento, por exemplo, no Discente, os próprios monitores, alunos, comentavam: você pode ser monitor, o que faz um monitor, como é que você trabalha no laboratório, quais são as bolsas que você pode acessar. E ao universo docente foi disponibilizado, então, uma gama de conhecimento sobre combate à desatenção, combate à desmotivação, combate à dispersão, quem somos, como podemos fazer. Foi tão importante essa ação que ela se repetiu esse ano também no segundo universo. O que a senhora destacaria então da última avaliação, né? O que ela nos traz da universidade? Vamos começar pelas nossas potências. Nós avaliamos e nós temos os dados de que os alunos manifestam uma grande admiração e satisfação com o corpo docente. Os alunos, por vezes, escolhem os cursos cientes de quem são os mestres que estão ali. Eles escolhem, os ingressantes, eles escolhem a UFN, mesmo com outras oportunidades, pela excelência pedagógica dos seus cursos, pela excelência da infraestrutura disponibilizado, as metodologias modernas, o acompanhamento a esse mundo contemporâneo de tecnologias e de discussão, sem se afastar dessa proximidade de olho no olho. As relações humanas dentro da UFN é considerada como um dos pontos mais positivos. E uma das coisas que a gente consegue perceber da evidência é que eles aprovam aulas onde o professor possa explicar, apresentar o conteúdo e depois exercitar, depois fazer suas buscas. Mas essa condução, essa guia, esse encaminhamento de um conteúdo técnico de cada curso foi uma das coisas que mais foram valorizadas. Os professores na qualidade pedagógica são muito bem avaliados, né? Muito bem avaliados. Os formandos avaliam com muita força a vivências e experiências aqui vividas, mas nós temos ainda uma fragilidade que, embora nós tenhamos uma campanha de sensibilização para toda a comunidade acadêmica, dizendo: olha, está já disponível durante 30 dias um instrumento para você avaliar a instituição. Você vai avaliar ela pela parte da gestão, da infraestrutura, da missão, da responsabilidade social, dos planejamentos. Você vai avaliar ela num conjunto e a sua voz é importante. A adesão ainda, e é espontânea a nossa adesão, e ela ainda não atingiu no que nós queremos. Então nós estamos nesse 2026, num corpo a corpo, perguntando para coordenadores como é que a comissão pode se agregar, né, nesse momento a eles, num laboratório, para nós deixarmos essa representatividade. Tem que ter uma conscientização, né, professora? Porque o aluno tem na CPA uma porta-voz daquilo que ele avalia, do que ele necessita. Então é importante que tenha essa participação. Mas acho que a gente está aqui também para evidenciar isso, né, professora? Divulgar para os alunos que daqui a pouquinho vem uma outra pesquisa de novo, né? Depois desse processo de escuta, de diagnóstico. Nós chamamos agora, aqui que eu estou contigo, de socialização. Está no Minha UFN. Né? Se alguém tiver interesse de conhecer esse relatório, ele está disponibilizado fisicamente na Biblioteca Central e ele está digital na Minha UFN,
na aba CPA. E ali nós temos desde 2017 todos a nossa evolução. E para a gente encerrar, prof, então assim, esse ano, né, em abril começam os encontros de diagnóstico, a conversa com os estudantes e os técnicos e professores, e a pesquisa propriamente chega quando lá no Minha UFN, que a gente pode clicar e responder? De março a abril, o nosso diagnóstico diz quem é o nosso ingressante, por que ele escolheu a universidade, o que ele espera do seu curso, por que ele escolheu esse curso, que dificuldades ele acha que pode ter nesse curso. Encerra 30 dias e enviamos os dados específicos de cada curso. Aí nós, em maio, junho, fazemos a qualidade pedagógica, que as questões se engendram tanto com docentes e discentes. O professor diz numa autoavaliação o que ele pensa dele e o aluno diz o que ele pensa do professor. E isso é eticamente, cuidadosamente disponibilizado apenas para o professor, né, a sua avaliação, e para o coordenador de curso. Nos reunimos um representante docente de cada curso, um representante discente de cada curso, um técnico administrativo por área, e nos reunimos e fazemos as questões que são elaboradas quantitativa, nós colocamos num qualitativo. E eles falam. E nós passamos uma tarde inteira tomando mate, chá, café, conversando sobre nós. E aí fazemos uma nuvem de palavras, porque é qualitativo, e identificamos ali potencialidades e fragilidades. Em setembro, nós colocamos no ar 30 dias, de 1º de setembro a 1º de outubro, tu vê que é fluxo contínuo, né? Colocamos os 5 eixos preconizados pelo MEC. Um diagnóstico sobre planejamento e avaliação engendrados, políticas institucionais para ver se as pessoas entendem qual é a missão da UFN, a sua responsabilidade social, as políticas acadêmicas de extensão, de pesquisa, de estágios, a gestão, que vai além da coordenação, além da gestão. Nós pegamos aí a representatividade que nós temos no conselho universitário, nos conselhos, no colegiado, nos NDEs, avaliamos isso, e por fim a infraestrutura. Aí nós entregamos em outubro para os coordenadores e em outubro já iniciamos o formando. Então é um calendário justo e intenso. E aí em novembro fechamos os 30 dias e já encaminhamos. E entregamos num relatório que tem que ser disponibilizado para o MEC. Então este é um relatório que um avaliador externo, a primeira coisa que ele faz quando é designado para vir até a Universidade Franciscana é ler esse relatório. Mais uma vez, a importância dele, né, professora? É um grande trabalho de vocês. Mas eu acho que demos o recado, então, da importância da participação de todos, né? Fiquem atentos nos encontros que começam a partir, então, de abril. E, né, lá no Minha UFN, então, o questionário, né, que se vai responder. E também, claro, quem quiser ter acesso ao documento na biblioteca ou na Minha UFN também. E esse ano nós vamos ter uma tarefa extra, que é já num pensamento do MEC mesmo, de deixar a CPA estratégica e protagonista dos processos pedagógicos e de toda a dinâmica da instituição, que é um plano de melhorias. Então, nós vamos, a partir das conversas que temos, quando eu for socializar aqui com a TV, quando nós formos socializar com os coordenadores, desse conjunto de discussões com alunos, professores e técnicos, nós vamos fazer um plano de melhoria. E esse plano de melhoria
A CPA não tem nada que... Ela não cobra ações, ela sugere que daquele diagnóstico existem planos que você tem que melhorar. Muito obrigada pela sua participação, a gente dá parabéns pelo trabalho e deseja aí também um ótimo 2026, um ótimo trabalho que vem pela frente aí dessa avaliação deste ano. Igualmente, eu sou uma assídua telespectadora da UFN TV e nós temos ali um bom cenário, né, de todos os movimentos que fazemos, né? Obrigada, querida. Obrigada mais uma vez, até a próxima oportunidade. Até a próxima. Gente, até sexta-feira, Porto Alegre cedia o South Summit Brasil 2026, um dos maiores encontros de inovação, tecnologia e empreendedorismo da América Latina. A Universidade Franciscana está no evento com uma equipe de professores, pesquisadores e estudantes do Conectare Hub de Inovação. No CAIS Mauá, o grupo apresenta projetos, acompanha as discussões e prospecta parcerias junto a empresas e instituições do mundo todo. A UFN leva iniciativas voltadas à inovação, ao apoio a startups e ao desenvolvimento de tecnologias com impacto social, além de ampliar a atuação em redes estratégicas do setor. O diretor do Conectare, professor Lissandro Dallanora, que também é presidente do Regimp, a Rede Gaúcha de Ambientes de Inovação, participa do South Summit como um dos palestrantes do palco RS Innovation do governo do estado. Acompanhe nossas redes sociais para saber mais desse grande evento. Essas foram as principais notícias da semana. Muito obrigada pela sua companhia. Um beijo grande. Tchau!